Vozes interativas. Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Vozes Interativas, o meu podcast. Eu sou Ju Azevedo e todas as quintas eu tenho um compromisso com você, trazendo muito conteúdo bacana que eu acho que vocês vão curtir bastante, pessoas de áreas variadas, e aí é só ficar aqui comigo que eu garanto que vocês vão curtir. Clica aí no sininho para ativar as notificações, para vocês receberem informação de vídeo fresquinho saindo do forno só para você. E segue a gente lá no Instagram, @VozesInterativasPDC. Vamos à convidada do dia? Vozes interativas. A pele é o órgão mais extenso do corpo humano. O filósofo francês Gilles Deleuze, com perdão da pronúncia, disse que a pele é o desdobramento da nossa imagem. A minha convidada de hoje é formada em medicina e especialista em dermatologia. Ela se formou aos 23 anos e durante 10 anos atuou como emergencista e dermatologista pela aeronáutica. É especializada em melasma e procedimentos injetáveis de forma natural. Também ministra palestras e cursos de toxina botulínica, mais conhecida como Botox. Ela atende alguns famosos e é filha de uma mulher grega. É uma pessoa atuante, profissional, inteligente e faz jus à sua ancestralidade grega porque é uma verdadeira deusa grega. Doutora Ana Carolina Germano, que eu carinhosamente chamo de Ana. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, um prazer ver esse projeto e obrigada pela parte do grego, adorei. Você é linda, olha, você me deixa sempre à flor da pele. Imagina, sempre. Imagina. Gosto muito de estar na sua presença, você é uma pessoa Que muito bom. agradável, inteligente e uma profissional, assim, muito competente. Obrigada. Obrigada pelas palavras maravilhosas, também uma paciente muito amada, uma profissional muito exemplar, muito dedicada. Obrigada. E eu também tenho muito orgulho de ter você como paciente. Que bom. Ana, me diz uma coisa, para a gente começar esse bate-papo sério, mas nada formal. Quando você entrou no curso de medicina, você já se sentiu vocacionada à dermatologia logo nos primeiros momentos, nas primeiras fases do curso? Ou você achou que esse contorno foi ficando mais concreto ao longo da academia? Não, com toda certeza eu fui adquirindo mais gosto pela dermatologia com o passar do tempo. Inclusive, eu fui muito guiada para a medicina pelo meu pai, né, que também é médico. Sim. Só que ele é intensivista, nefrologista, médico de rins e síndromes metabólicas, diabetes, hipertensão, dislipidemias, só coisa barra pesada, né? E quando eu estava decidindo o que eu ia fazer, eu fiquei muito entre psiquiatria e dermatologia. Até eu começar a estagiar no Pinel e ver que a psiquiatria no Brasil é outro esquema, é uma coisa bem pesada. E aí eu fui gostando mais da dermatologia. Curioso que o meu pai até brincava, não, você desistiu da medicina, porque ele achava que dermatologia era muito, muito sutil, muito pouco aprofundado. E foi a dermatologia que salvou a vida dele agora pela segunda vez, achando melanoma nele, né? Isso. Então, a gente vai falar bem sobre irônico, isso. Mas hoje em dia ele é mega orgulhoso e eu apaixonada pela dermatologia. Eu imagino, né? Uma pessoa tão atuante, competente como você, não podia ser diferente, né, Ana? Imagina. Vem cá, como eu disse no início, a pele é o órgão mais extenso do corpo humano. O que a pele representa para você? Eu vejo a pele, apesar de, obviamente, ser a principal função dela, mas eu acho ela muito protetora. Eu sinto muito aconchego. Eu acho que a pele é uma defesa muito grande e ela se expõe, né? Porque ela é a primeira a se expor para proteger todo o resto da gente. Então, eu tenho um orgulho do órgão pele. Eu acho ele forte e protetor. Eu gosto muito, muito, muito da função da pele, essa função de defesa e de se expor mesmo. Acho que diz muito sobre a nossa vida.
Perfeito, é isso. É uma forma de nos proteger, de nos acolher, né, de nos deixar, protegidos de qualquer adversidade, Com né. Por isso certeza. que a gente tem que cuidar com carinho da nossa pele, né, Ah, Ana? por favor, né? É. Vamos cuidar mais. Mas então, com relação ao seu pai, você acabou de falar, né, sobre o Uhum. melanoma. Melanoma é um tipo de câncer agressivo, né? É o tipo de câncer de pele mais agressivo. Muita gente não sabe, muitas pessoas não sabem, mas um terço, né, a gente tem como principal câncer no Brasil, câncer de pele, tá? Uhum. Dentre eles, o melanoma é um deles. A gente tem carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e melanoma. E o melanoma é o mais grave deles, né? Ele tem alto índice metastático. O do meu pai fez metástase pulmonar bilateral, uma metástase Nossa. gravíssima. O primeiro melanoma que eu achei nele já estava com metástase. Uhum. E costuma dar muita metástase para intestino e cérebro, que são órgãos de difícil tratamento, né? Então, assim, é para ficar muito atento mesmo. É um câncer muito sério, não é tão raro quanto se pensa, e dá para a gente ter sinais da necessidade de busca por um profissional, dá para a gente ter uma ideia de quando buscar um profissional, então dá para a gente ficar alerta, né? A gente se fiscalizar. Em termos de sintomas, ele é silencioso? Então, eu costumo brincar, exemplificar, ensinar para meus pacientes que a gente tem a regrinha do A, B, C, D e eu criei o E, né? Hum. Lesõezinhas, pintinhas, assimetria, que elas não têm os dois lados iguais, como se você dividisse no meio a lesão, se os dois lados não estão iguais, ficar atento. B, a borda, se a borda dela não é regular, ou seja, uma borda toda denteada, uma borda que começa redondinha e depois fica especulada. Então, A, B. C, coloração, tem mais do que uma cor, uma pinta que é muito misturado, preto com marrom, azulado. D, o diâmetro, lesões com mais de 6 milímetros, ficar atento. Uhum. E evolução, lesão que começa a crescer rapidamente, repentinamente, lesão que começa a se tornar pruriginosa, dolorida, sangrar, O tudo que seria isso. prurido, né? Prurido, coceira. Coceira. São todos sinais de alerta, não para se desesperar, mas para buscar um profissional que vai conseguir fazer uma dermatoscopia e avaliar realmente o risco daquela lesão ser uma lesão maligna ou pré-maligna. Entendo. E como é que é para você, como filha e como profissional, acompanhar o tratamento do seu pai nesse momento tão delicado? Como é que você consegue separar o profissional e o pessoal? Foi bem complicado, né? Meu pai, ele foi diretor de saúde da Aeronáutica Brasileira, ele é major brigadeiro, então ele sempre foi aquele milico, todo mundo baixava a cabeça, era o brigadeiro, né? E ver ele ali naquela posição tão vulnerável, tão frágil, ao mesmo tempo que me deixou muito amedrontada, me fez me fortalecer e falar, agora é a minha vez de tomar as rédeas. Então, assim, eu peguei pela mão e agora é minha cria, sabe? E aí fui guiando, eu que procurei um oncologista, ele ficou realmente muito perdido. Eu acho que as pessoas não estão acostumadas com essa gravidade, com essa mortalidade, letalidade do melanoma, né? A gente julga muito como câncerzinho de pele. Então, eu acho que até para ele, como médico, foi muito chocante. Então, eu fui guiando tudo, tentei ficar forte, minha mãe desabou, mas graças a Deus deu tudo certo. Que bom. Mas assim, o câncer de pele, ele pode ser desencadeado mais por fatores externos ou existe também uma predisposição genética? Os dois. A gente tem a associação de fatores pessoais com fatores ambientais, né? No caso, fatores pessoais, a genética, né, a hereditariedade. Você tem uma predisposição maior ao câncer de pele, o seu fototipo, que é a sua cor dos olhos, cor de cabelos. E o fator externo, que seria a exposição, principalmente a exposição solar, tá? Radiação, UVA, UVB, enfim. Ambas têm relação com o câncer de pele.
E a exposição solar, disparado, o principal fator externo. E muitas vezes sobrepõe a genética, ou seja, mesmo quem não tem predisposição pode desenvolver por alguma mutação. E como é que você descobriu o melanoma do seu pai? Foi visual mesmo? Visual, olhando as coisas. Meu pai faz muito exercício, ele tem 80 anos e faz HIIT todo dia em casa. Então, ele é um senhorzinho muito ativo. Aí eu fui um dia lá visitar ele estava de bermuda e uma lesão azul bique nas costas. Claramente você vê que tá distinto dos restos, sabe? Das outras lesões, tá discrepante. Era azul bique mesmo. E aí já mandamos para biópsia, análise, melanoma, e aí o pulmão já estava todo tomado dos dois lados. E hoje em dia, graças a Deus, zerado, sem nenhuma lesão. Ele fez a imunoterapia, que é uma terapia super recente aqui no Brasil. Infelizmente, não é todo mundo que tem acesso. É como se fosse uma quimioterapia alvo dirigida, uma quimioterapia que só acomete, só chega nas células cancerígenas. Então, não tem todos os efeitos colaterais da imunidade, gastrointestinais, que tem uma químio. Talvez também a queda de cabelo seja um pouco mais poupada. Não existe, não tem. Ele não teve absolutamente nenhum efeito colateral, a não ser o desenvolvimento de um hipotireoidismo, mas só isso. Nesse período do ano em que as temperaturas estão bastante elevadas, né, Ana? Quais são os cuidados básicos, os cuidados preventivos? E a incidência aumenta também? Sim, com certeza. Principalmente aqui no Brasil, que a gente tem muito uma cultura de exposição solar, de bronzeamento. As pessoas não entendem que o bronzeado... Eu recebo muita pergunta no Instagram como ter um bronzeado saudável. Eu ia te perguntar isso. E eu explico que é muito antagônico, porque não existe. O bronzeado por si só é o nosso corpo desesperado, esgotando todas as maneiras, as artimanhas que ele tem de defesa, tá? A produção de melanina é escudo, é defesa. A gente produz quando está sendo agredido. Então, o seu corpo foi agredido ao máximo, ao extremo, e ele produziu toda aquela melanina que te deixa bronzeado. Então, não tem como bronzeado ser saudável. Se não for artificial, bronzeamento a jato, né? Não tem como, você nunca vai estar colaborando com a sua saúde quando você estiver se bronzeando. E é uma cultura nossa, então... acho que vem mudando muito. Antigamente passavam óleo de avião no corpo, Coca-Cola, não tinha nenhum conceito de usar filtro solar diário. Hoje em dia até criança já está usando filtro solar, que é o correto. E aí eu sempre sugiro evitar ao máximo a exposição proposital, a exposição solar, e passar o filtro solar todos os dias, nublado, chovendo, o que quer que seja, passar o filtro solar, reaplicar a cada 3 horas, usar os outros aparatos de proteção, como chapéu, boné, viseira, sombrinha, e tentar ao máximo se proteger realmente. E hidratação. Hidratação, que as pessoas esquecem que 70% da nossa pele é água. Então, muita ingesta de hidro. Sim. Não querendo ser rebelde, mas já sendo. Para reformular a minha pergunta, qual seria o horário assim menos insalubre? Antes das 10, após as 4. Obviamente com o uso de protetor solar. Seria o menos pior, digamos assim, porque não tem melhor. Mas antes seria das 10, o menos insalubre. Antes das 10 e após as 4. Quando a gente tem a queda um pouquinho do VA. Tá. E me diz uma coisa, qual é o tempo necessário para a gente processar a vitamina D naturalmente? Qual é o tempo e qual é o melhor horário para isso? Então, hoje em dia já descobriu-se, através de inúmeros estudos comparativos, que a exposição acidental, isso quer dizer, você sair aqui da porta até entrar num táxi, você entrar no prédio, você sair de dentro de um supermercado, essa mínima exposição acidental já é mais do que suficiente para converter a vitamina D, tá? Então, não é mais indicado, não é mais recomendado pela Sociedade Brasileira de Dermatologia a exposição
por conta de vitamina D. É recomendado para as pessoas que têm deficiência fazer a reposição da vitamina D, mas não a exposição solar. Nem naquele horário Nem em das qualquer 12 horário. Não horas existe mais essa orientação. caiu. Caiu. Gente. Custo-benefício não vale. Uhum. Bom, tá. Eu já te perguntei sobre o bronzeamento, você já falou que o melhor horário, então, é das 10 Antes das 10, após as 4. até as 10, Uhum. aí após as 4. Tá. Mesmo que seja um dia assim de muito sol, porque às vezes aqui no Rio, por exemplo. Eu recomendo até as 8, né? 8, 9, porque 9, 10 horas da manhã já tá um sol forte. Bastante. E muita ingesta de líquido, né, Ana? Muito, muito. É essencial. Para hidratar tanto internamente os órgãos, né, os internos. Sim, e a pele, ela é 70% pele, né? água. Todo o funcionamento biológico dela depende de água. Vejo inúmeras pessoas fazendo aí procedimentos e mais procedimentos dermatológicos numa pele desidratada. Então, é muito complicado. Você vai ter um resultado ínfimo, perto do que você poderia ter se você tivesse uma ingesta hídrica adequada. Agora, falando um pouco desses procedimentos, pegando carona aí na sua resposta, fala um pouco sobre a diferenciação entre o Botox e os preenchedores à base de ácido hialurônico. Tá. O Botox é uma toxina, uma neurotoxina. Ela tem a função de paralisar a musculatura. Quando ela paralisa a musculatura, a gente não consegue fazer aquela movimentação que leva a uma ruga, que a gente chama de ruga dinâmica ou ruga de expressão, e essa ruga, de tanto ser formada ao longo da movimentação, acaba se tornando um vinco na pele, né? A ruga estática. Então, a gente, com o Botox, a gente previne as rugas, a gente, através de posição de vetores, consegue dar força para uma certa região muscular para fazer efeito lifting, arquear a sobrancelha, elevar o olhar, tirar os pés de galinha, rugas frontais, etc. E também, com o passar do tempo, a gente enfraquece aquela musculatura, sendo cada vez menos propenso à formação de rugas, tá? A pessoa que faz o Botox durante toda a vida com regularidade, ela faz uma hipotrofia muscular, porque aquele músculo acaba não sendo requisitado com tanta frequência, e diminuindo muito as chances de formação de rugas estáticas, mesmo se ela parar o Botox. Tá? Mesmo que ela então, é um tratamento realmente preventivo, mesmo que ela faça a estopagem, a parar de usar o produto. Aquele músculo por si só já é mais fraco, tá? Então, essa é a função do Botox. Normalmente, a gente utiliza as regiões onde a gente tem mais expressão, onde tem musculaturas que fazem as nossas expressões, ou seja, terço superior da face. E eu gosto muito também da toxina do pescoço, né, da mandíbula para baixo, para poder melhorar o contorno facial, tá? São os dois locais onde a gente mais usa. A gente tem várias outras aplicações, como bruxismo, enxaqueca, mas enfim, essas são as mais para sudorese comuns. também, não é? Para hiperidrose. Hiperidrose. Sim, muito bom. E o preenchimento já tem outra função. A função dele é preencher, ou seja, é completar um espaço vazio. E esse espaço vazio, porque com o envelhecimento a gente tem perda óssea, perda gordurosa, perda muscular, frouxidão ligamentar. Tudo isso vai gerando áreas de afundamento na nossa face. E o que a gente faz com o ácido hialurônico, que é um gel, a gente repõe aquele local de afundamento, elevando a região. Então, é muito bom para as rugas, para sulcos, para fazer efeito lifting também, pontos de sustentação, onde a gente quer elevar o rosto, lábios, né, recuperar, a gente chama de rejuvenescimento labial, porque a gente não precisa aumentar significativamente o tamanho dele, mas a gente consegue fazer uma hidratação labial, uma retomada de contorno. Então, esse seria o aqui a região preenchimento. Do mento também. A gente consegue redefinir todo um terço inferior, um contorno da face com o preenchimento. E tem médicos que também gostam de trabalhar com ácido hialurônico no nariz, né? Para fazer sim, claro, uma remodelação, né? Sim. A gente consegue... eu acho que assim, a rinomodelação
para a gente manter a naturalidade, tem que ser muito discreta. Então, a gente não consegue fazer grandes correções e manter a naturalidade. Claro. Mas pequenos detalhes ficam muito bonitos e muito sutis. E qual é o tempo de permanência desses produtos? Assim, um tempo base de permanência Uhum. no organismo das pessoas? E existem áreas de maior mobilidade em que esses produtos, São vamos dizer degradados assim, mais vão rápido. se degradando mais rápido, né? Uhum. A toxina botulínica por bula, ela deve durar 4 meses. Na verdade, não é que ela dure, é que a gente, em 4 meses, já refez a inervação local, né? Ela não é metabolizada. Mas, enfim, uma duração de efeito de 4 meses. E os preenchedores vai depender muito da reticulação do produto, da marca do produto, da densidade do produto. Mas, em média, de 8 a 14 meses. É o tempo de duração do preenchedor. Menos nos lábios, então uns 7, 8 meses nos lábios, onde tem, né? É uma região muito hipercinética, hiperdinâmica. Uhum. Então, a gente acaba degradando mais rápido. Mas, por exemplo, um mento, onde a gente não tem tanta mobilidade, uma têmpora, a ideia é durar 1 ano bem. Mas o fator metabolismo não pode contribuir para a degradação mais rápida desses produtos? Com toda certeza. Isso é totalmente individual e intransferível, né? Cada pessoa tem uma velocidade de degradação, de metabolização daquele ácido hialurônico. Então, pode facilmente numa pessoa durar 2 anos e na outra durar 1 ano. Isso é totalmente, e é imprevisível. Depende, então, da fisiologia, até mesmo dos hábitos, né, de cada pessoa, né? Exposição solar, Exposição solar, tudo isso. ou aquela pessoa também na academia que contrai bastante a Essa, o musculatura. botox costuma durar 2 meses. 2 a 3 meses. É ingrato. Agora, com relação... Eu vou entrar numa pergunta bem polêmica. Tá. Com relação à harmonização facial. No meu entendimento, você me corrija, por favor, se eu estiver errada, a harmonização, a proposta dela é realçar o que você já tem e não transformar as suas feições. A gente tem visto, na contramão disso tudo, a gente tem visto muitas pessoas mudarem completamente as suas feições. Às vezes, assim, eu vejo uma pessoa, não digo só pessoa pública, não, às vezes pessoa do meu métier, que eu não reconheço. Não reconheço porque ou alterou demais essa parte do contorno, né? Ou preencheu demais algumas regiões do terço superior ou inferior, que eu fico realmente com dificuldade. Nada contra, eu acho que, né, cada pessoa tem as suas preferências, eu só estou dando a minha opinião. Mas qual é a proposta, você como profissional, qual é a proposta de fato da harmonização? Seria atenuar, seria corrigir ou seria assim, realçar? Pois é, a definição da harmonização ou deveria ser o emprego de técnicas, diversas técnicas, a fim de enaltecer pontos positivos daquele paciente, por exemplo, pontos de luz, realçar os olhos, pontos positivos e disfarçar pontos negativos. E realmente o que a gente vem observando é o uso dessas técnicas para uma transformação no que o paciente acha que poderia vir a ser um dia, porque normalmente a gente não alcança aquele objetivo do paciente. Então, isso, além de tudo, gera frustração, porque a pessoa tenta, vai enchendo o lábio, enchendo o lábio, enchendo o lábio, e nunca vai ficar com o lábio que ela quer, porque é de outra pessoa, muitas de vezes, outra desculpa genética. te interromper, muitas Imagina. vezes até movida por imagens irreais, Distorcidas, ilusórias, distorcidas, filtradas, photoshopadas, né? Ficam Então, perseguindo um modelo que às vezes não existe nem naquela própria pessoa que ela se inspira. Sim, ainda mais nessa época de inteligência artificial, a quantidade de paciente que chega com imagens que visivelmente não são reais, né? E inalcançáveis. Então, assim, eu, pelo menos, o meu gosto é muito próximo da naturalidade. E eu tento passar isso e entregar isso para os meus pacientes. Mas eu acho muito importante também, quando você vai buscar um profissional, você se identificar com ele. Exatamente porque não adianta a pessoa entregar a mim, a autoestima dela, a saúde dela, a beleza dela,
e eu ter uma percepção completamente diferente da dela de beleza ou de estética facial. Então, eu Claro, acho que a gente tem que saber escolher muito bem o profissional. eu concordo. Com relação aos bioestimuladores, porque, no meu entendimento, uma harmonização facial bem feita, eficiente, muitas vezes começa pela própria, Deveria, o pelo cimento. próprio estímulo, né, do colágeno. Como é que funciona essa bioestimulação de colágeno para peles no relação à harmonização facial? Ela deve obrigatoriamente começar estimulando esse colágeno para peles acima de 50, ou pessoas já com 30 anos já devem começar pela parte do cimento antes Uhum. de ir para Os os refinamentos. refinamentos? Eu brinco com meus pacientes que é o cimento da casa, né? É o colágeno, é o que dá a estrutura. E eu tento doutriná-las a sempre bioestimular a pele, tá? Seja por bioestimulador injetável, seja por ultraformer, mas estimular aquela pele, porque se depender da gente, é ladeira abaixo. A cada ano a gente produz menos e degrada mais colágeno. Então a gente tem que ir contra essa vertente, né, que é o envelhecimento. Afinal, o que a gente está buscando é retardar ou então envelhecer de uma forma muito bem, né, uma forma muito boa. E bioestimulador, a gente tem a idade perfeita para fazer seria na faixa dos 30 a 40 anos, que é quando você tem mais fibroblastos receptivos àquele estímulo e que vão responder melhor ao estímulo, tá? Com 50, 60 anos, ainda assim é indicado. Mas com certeza essa pessoa não vai produzir tanto colágeno quanto ela produziria se ela tivesse sido estimulada aos 30, 40 anos. Então, eu acho que, assim, antes dos primeiros sinais de flacidez, eu já acho que seria indicado. Eu botaria uma idade aí, 30, 40 anos, com certeza, É o que um se chama tratamento. de banco de colágeno. Nosso banco de colágeno. A gente vai fazendo uma poupança para ser degradada, infelizmente. Mas, com isso, você retarda todos os sinais de flacidez, de envelhecimento. Enfim, hoje em dia, a gente segue muito essa linha do bioestimulador. Graças a Deus, as pessoas estão ficando conscientizadas da importância. Porque assim, às vezes você percebe uma pele que está preenchida, mas ela não Não tem está tratada. densidade. Ela Sim, não tem hidratação e não tem densidade. Isso seria, então, um a ausência bioestimulador. de, né, Com certeza, uma pele que está bioestímulo de delgada, uma colágeno. pele fina, uma pele até sem viço. Uma pele não tratada, né? A gente Que só fala que está não está com a pele preenchida. tratada, você está preenchida, está inflada muitas vezes. Uhum. Você está paralisada com botox, mas você não está tratada, a pele não está tratada. E qual é a diferença entre o bioestimulador e o skin booster? O bioestimulador, os mais comuns que a gente tem é ácido polialilático e hidroxiapatita de cálcio. Ambos são moléculas biocompatíveis que, quando injetadas no corpo, vão lá e cutucam o nosso fibroblasto e falam: ei, produz colágeno, que nem um chatinho lá cutucando o fibroblasto. Então, é um tratamento O que que é o você... fibroblasto? Desculpa a Fibroblasto ignorância. é a principal célula da nossa derme e é quem produz o colágeno, tá? Certo. Então, a gente tem um tratamento. E como tratamento, a gente demanda de 1 a 3 meses para começar a notar as diferenças, notar o resultado, porque é o tempo que cada organismo precisa para produzir o seu colágeno. Então, esse é o bioestimulador. O Skin Booster é mais como se fosse uma tapeada, tá? Ele não é um tratamento, no sentido dele não vai, praticamente é irrelevante o estímulo da produção de colágeno. O que ele faz é um ácido hialurônico não reticulado e muito fluido, que não consegue preencher, como se fosse uma gelatina recém-feita. Ainda está ali derretidinho, diferente da gelatina da geladeira, que seria o preenchedor de uso comum. Uhum. E o Skin Booster, essa aguinha, esse gelzinho muito fluido, só serve para puxar água. Então, para que ele é interessante? Para fazer uma hidratação profunda dos lábios em alguém que ainda não quer volumizar, para hidratar uma olheira onde a pessoa ainda não quer volumizar, quer só hidratar. Código de barras, que a gente não quer ganhar volume nessa região, mas ele aplana
aquelas irregularidades, porque ele puxa a água, ele tem um efeito higroscópico. Então, puxa a água, ali fica mais cheinho, sem volumizar. Então, basicamente, é visual, né? A gente está hidratando, uma hidratação profunda. O outro é estímulo de colágeno. E além dos recursos, do recurso dos injetáveis, quais são os tratamentos que bioestimulam o colágeno? Olha, a gente tem algumas promessas, alguns que eu realmente vejo resultado, Uhum. mas eu colocaria como, assim, investimento válido o Ultraformer, tá? O Ultraformer, ele trata não só a Que é o flacidez... laser. É um ultrassom É um microfocado, ultrassom micro e microfocado. macrofocado. Ele estimula não só a produção de colágeno, tratando a flacidez de pele, como ele também trata a flacidez muscular, tá? Então, ele realmente é bem interessante para melhorar contorno, fazer efeito lifting, a abertura de olhos, ele é muito legal. Mas você gosta também dos injetáveis? Adoro, principalmente se puder fazer a associação dos dois, aí a gente chama de combo perfeito. Como perfeito. E quais são os tratamentos, ou melhor, esses tratamentos dependem muito do tipo de pele, da Com certeza. idade? A indicação, né, por isso que é tão importante a avaliação. As pessoas têm ficado muito, virou muito um mercado a dermatologia, né? Então você vê as pessoas comprando procedimentos, eu quero fazer radiais, quero fazer radiais, quero fazer Sculptra, sem nunca nem saber o que é, do que se trata, sem nunca ter tido uma indicação. Então, isso vai depender muito de uma avaliação do profissional que entenda quais são os resultados esperados com tal procedimento ou com tal tratamento. Por exemplo, o Ultraformer costuma afinar um pouco a face quando feito com uma intensidade mais alta, então não é tão legal para aquele rosto muito fino. O Sculptra costuma dar uma certa, ele é um bioestimulador volumétrico, ele costuma dar uma certa volumizada, um certo arredondamento, não é legal para heavy face, para rosto muito cheio. Então, essas minuciosidades é para isso que a gente se dedica, estuda e tem a experiência do dia a dia. Então, vai totalmente individualizada a indicação. E que bom que a gente tem tanta variedade. Com relação aos preenchedores, quais são as intercorrências que podem acontecer, as possíveis intercorrências? Tá. As intercorrências mais comuns, né, que podem ocorrer, mas cada vez tem ocorrido menos com o uso da cânula, hematoma, dor local, edema, enfim, infecção secundária no local, até isso pode acontecer. Essas são as mais comuns e, graças a Deus, as mais fáceis, mais resolucionáveis e menos graves. E aí a gente tem as intercorrências que são mais perigosas, digamos assim, que são as intercorrências mais sérias, que aí demanda muito de um profissional, ele tem que ser empírico, tem que ser detalhista, no sentido de pressão de ejeção do produto, quantidade por local, uso do material adequado, cânula ou agulha, que seria fazer uma obstrução vascular, né? Essa obstrução vascular pode levar a necrose e até perda tecidual. E essa obstrução pode ser feita tanto por compressão vascular, ou seja, muito produto em volta do vaso, comprimindo aquele vaso e interrompendo o fluxo sanguíneo, ou por injeção de produto dentro do vaso, fazendo um êmbolo e obstruindo a passagem de sangue. Então, tem que ser feito com muita, muita cautela e muito conhecimento. E o melasma? Quais são os tratamentos para melasma? Então, melasma, eu gosto muito do melasma, eu tenho melasma, não tenho raiva do melasma, porque eu acho o melasma audacioso. Eu acho ele interessante, ele me cativa, a doença melasma. É uma doença inflamatória crônica, ou seja, não tem cura, tá? E é algo que você tem que aprender a viver. Tem que lidar com ele como uma criança birrenta. Então, assim, quanto mais você apertar, mais ele vai chorar. Quanto mais você agredir, pior vai ser. Então, ele ensina a gente a ter jogo de cintura. Você tem que ser muito
comer pelas beiradas. É um tratamento sempre muito suave, muito prolongado. Tem dias que você vai estar com uma mancha super escura, no outro dia você está praticamente sem lesão. E a gente tem milhões de promessas de tratamento de melasma, mas eu, com a minha experiência, infelizmente, sei que ainda é muito, muito restrito o que de fato tem eficácia, por conta de ser uma doença muito personalizada no sentido de ter muita relação com o paciente, com o emocional, com a inflamação, com o intestino, com hábitos diários. Ela tem relação com absolutamente tudo do seu eu. Então fica difícil a gente, né, ditar um tratamento que vai funcionar em todo mundo igual. É uma doença muito individual, muito personalizada. Ao meu ver, nada substitui o home care, o skincare em casa. Acho que 80% do resultado, quando bem feito, quando bem gerenciado, é alcançado em domicílio. E os 20%, eu opto, geralmente, por microagulhamento feito de forma muito, muito específica para melasma, ou um laser acroma, que eu também uso, mas ainda vejo mais resultado, muitas vezes, com um microagulhamento. Então, são basicamente, eu acho que as duas opções que eu vejo melhor entrega de resultados. E o fator estresse pode também É contribuir um dos mais relacionados. Porque eu estou fazendo uma analogia ao herpes oral. É um dos dos fatores é o estresse, né? Com certeza, é um dos mais relacionados. A alta do cortisol faz com que a gente tenha inflamação, estímulo da produção de melanina e o melasma ascende. Então, o fator emocional, junto com o fator hormonal, são os que mais realmente têm relação e ligação com a piora da lesão de melasma. O que é o cortisol? Fala um pouquinho sobre esse hormônio. É um hormônio do estresse, né? Ele, ao mesmo tempo, é essencial para a gente, para o funcionamento, manutenção de pressão, de todas as nossas condições naturais de funcionamento, mas é um hormônio que, quando elevado, né, ele tem uma ação, para ser anti-inflamatório, mas quando elevado, como tudo, né, a diferença está na dose, ele torna-se um veneno. Então, a gente tem que produzir nosso cortisol, ele é responsável pelo nosso ciclo circadiano, mas, ao mesmo tempo, a gente não quer excesso. Ana, quem você considera uma voz interativa dentro do seu campo de atuação? Não considero uma voz porque ele não é falador, mas, com certeza, um exemplo, meu pai. Seu pai. Um médico que dedicou a vida inteira à medicina. Queria eu gostar 1/10 do que ele gosta da medicina, que chega em casa todo dia depois do trabalho, abre o livro, estuda, usa o Google só para fazer pesquisa dos melhores e mais modernos artigos. Então, meu pai. Perfeito. E o que é uma voz interativa para você? Uma voz interativa é uma voz que consegue comunicar com diferentes nichos e grupos, né? Que interessa a diferentes nichos, diferentes pessoas, que ela dá o clique ali do interesse, mesmo não sendo um assunto tão repercutido, tão costumeiro no meu dia a dia, mas consegue me interessar, consegue me cativar. Né? Ana, muito obrigada pela sua participação. Imagina. Obrigada a você pelo convite. Eu amei. Eu também amei. Eu gosto muito de estar com você. Você é sensacional. Obrigada mesmo, de verdade. Imagina, tá linda. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. E quinta-feira que vem tem mais. Tchau.